Queridos amigos, irmãos e irmãs, nosso bom dia a todos. Prazer retornar em Rio Preto, nesta casa de Franciscos. Francisco de Assis, este patrono do qual eu peço permissão e sintonia para buscar na espiritualidade maior a inspiração da fala desta manhã. E de Francisco Cândido Xavier, esta tela que eu estou admirando desde quando cheguei aqui, que nos faz um convite à reflexão dentro das missões que estes franciscos desempenharam enquanto estiveram aqui conosco encarnados e continuam desempenhando na espiritualidade. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos diz respeito de uma forma muito íntima, muito particular, que nos passa despercebido por ser algo natural, que deveria ter um pouco mais da nossa atenção. Deveríamos nos educar melhor e também nos permitir disciplinar dentro desse campo. Porém, ainda é verdade que caminhamos a passos lentos para entender tal fenômeno e como ele se manifesta. Nas análises acadêmicas e no avanço que esta já ofereceu para toda a raça humana, nós nos deparamos com o ser humano e o seu corpo físico. Esta obra da engenharia espiritual, o mais perfeito laboratório que existe para a alma encarnada estagiar, para o espírito encontrar moradia enquanto aqui estiver, dentro das circunstâncias da vida, as dificuldades que lhe serão apresentadas no caminho, e que nos fará, através de tais circunstâncias, das quais denominamos serem as dores que nos afligem, diretamente, indiretamente, a alma atenta começa a despertar dentro destas necessidades e começa com isso a adquirir o autoconhecimento. E o autoconhecimento é algo que nós precisamos estar dando manutenção constantemente, para que eu possa me localizar onde estou, como sou, e assim aos poucos, quando o ser vai tomando conhecimento de si mesmo, ele vai se dando conta que é muito mais do que isso que a nomenclatura acadêmica apresentou como sendo um corpo físico. Há algo que se movimenta, pensa, mas escapa às provas empíricas. Mas o que somos afinal? E então eu comecei a reflexão. A academia avançou, trazendo para a raça humana grandes descobertas. E uma delas foi no campo onde pôde estudar o cérebro humano, dissecá-lo, tocá-lo, apreciá-lo, analisá-lo. Esta parte empírica que prova, que nos coloca frente a frente com algo material, nos dá a condição de melhor aproximar deste complexo de informações, de perguntas que a alma traz consigo. Enquanto o cérebro é algo concreto,
um fenômeno nos escapa entre os dedos: a mente. A mente ficaria então no campo do abstrato e daria a nós o direito de pensar o que quisermos deste campo. Então cada um tem uma resposta, cada um a interpreta à sua maneira, mas nós também avançamos no campo da mente. E no que nos diz respeito, dentro dos estudos da doutrina espírita, nós vamos nos deparar com uma obra riquíssima do Espírito de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Pensamento e Vida. E é aqui que começa a reflexão interessante desta manhã, e mais profunda dentro do campo do ser. No primeiro capítulo desta obra, o espelho da vida, Emmanuel começa afirmando: a mente é o espelho da vida em toda parte. E aqui eu quero chamar a atenção para refletirmos nesta afirmação. Se a mente é o espelho da vida em toda parte, qual é a minha realidade? O que me chama atenção? Por que me chama atenção? E para que me chama atenção? O que eu trago em meu mundo íntimo que desperta em mim tais necessidades, para que eu venha vivenciar, muitas vezes, nas circunstâncias da vida que me serão colocadas diante dos meus olhos, no meu raio de ação onde eu tenho que resistir muitas vezes às tentações que trago em minha personalidade, que se perde na contagem dos tempos. E então eu começo a questionar-me sobre o que eu carrego no interior e mais, como que eu me expresso com o meu próximo, como que eu interajo com as coisas à minha volta, visto que a criatura compreende o mundo e interage com ele de acordo com o seu nível de consciência. E então o progresso moral, naquilo que se compreende a ética dos valores morais espirituais, vai fazendo com que, pouco a pouco, eu me questione sobre os ensinamentos de Jesus, a sua regra máxima: não fazer ao outro aquilo que eu não desejo que seja feito comigo. Mas eu medito nesta informação, ela faz sentido para mim, ela faz parte da minha vida, do meu contexto, do meu dia a dia, eu a pratico, ou Jesus para mim está nos lábios, conforme começa a reflexão da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, o objetivo desta obra. Kardec aponta ali que nós vamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, estudar os ensinamentos morais de Jesus, porque é o campo que nos coloca face a face com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades, e eu sou obrigado a encarar-me face a face, porque eu estou diante de conhecimentos universais que faz com que a minha consciência desperte para as minhas reais necessidades. Logo mais abaixo, ele adverte que nós temos Jesus ainda nos lábios, mas poucos o têm no coração. Porque quando eu transfiro os ensinamentos do Cristo para o coração, eu estou me permitindo a uma transformação muito profunda. Por isto, nós utilizamos esta afirmação de Jesus: não faça ao outro aquilo que não deseja que seja feito a ti mesmo. Mas o que é isso? Como eu vou saber o que eu não devo fazer ao outro, se eu nem mesmo sei o que eu nem quero que seja feito a mim? Eu nem questiono quais são as minhas
necessidades, reais necessidades. Na questão 926 de O Livro dos Espíritos, apesar de se tratar de um outro assunto, em dado momento, os benfeitores espirituais nos afirmam que mais rico é aquele que tem menos necessidade. Então, talvez aqui estaríamos diante de um momento oportuno de nos questionar: qual é a minha necessidade? Porque eu preciso me definir como ser espiritual que sou, dentro desta minha busca, dentro desta minha caminhada, até por questões de educação, esta educação que estrutura a criatura e que lhe transforma em um bom cidadão. É bem verdade que nós preferimos remediar a questão da educação. Nós a amarramos com remendos a linhas frouxas. Mais cedo ou mais tarde, este remendo vai se soltar. E atrás dele, eu vou ver o rasgo que eu deixei para começar a avançar dentro dos campos do conhecimento, quando eu tivesse, por exemplo, me conquistado na vida. Então note que a busca, quando nós estamos aqui encarnados, como ora estamos, é pelo ter. E o ser fica em segundo plano. Isso explica a maior parte das nossas crises existenciais e o vazio, onde muitas vezes, após eu conquistar até o supérfluo material, eu ainda me sinto só. Eu não sou preenchido e eu não sei o porquê este sentimento me invade. Logo, eu terei de ser controlado por ansiolíticos, por medicamentos que controlam a minha personalidade, enfim. Porque eu adio esse compromisso espiritual comigo mesmo. Mas nós não estamos falando aqui do compromisso das aparências, daquele que é fácil, daquele onde eu me entrego aos afazeres da minha casa de oração, do meu centro espírita, da minha igreja, da minha comunidade. Não, não é esta caridade onde o outro consegue notar, ela é muito simples e muito fácil. Basta eu colocar um pouquinho de força de vontade, e não precisa muito, que eu vou conseguir sair da onde eu me encontro e passar para uma outra posição e começar a ajudar a minha comunidade. Não é desta, apesar de necessária, não é deste esforço, não é desta caridade que estamos falando aqui hoje. Hoje queremos falar da importância do pensamento. Todo este preâmbulo foi para nos fazer acomodar-se melhor nas cadeiras, para refletir, para nos permitir ir ao encontro desta nossa necessidade, e ao olhar para este patrimônio espiritual que eu carrego, eu poder me encarar face a face e me posicionar. Eu estou faltando com a ética, com amor a meu próximo. E aqui nós vamos entender o porquê nós começamos usando esta série de reflexões nessa manhã. Na obra Nosso Lar, de André Luiz, o primeiro livro desta série, A Vida no Mundo Espiritual, nós vamos conhecer o nosso querido amigo, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, e André vai nos apresentar a sua dificuldade de adaptação no plano espiritual,
quando, segundo ele, todo aquele cenário lhe surpreende. Ele ainda sente as necessidades físicas, ainda observa fenômenos como se fossem os biológicos se desenvolvendo, mas não tem explicação para esta nova realidade. Então nos adverte para que possamos ganhar conhecimento neste campo e assim avançar espiritualmente enquanto estamos aqui. Eu penso que talvez um dos grandes desafios da humanidade é dar este passo do conheça-te a ti mesmo, do conhecer a si mesmo. Porém, o conhecer a si mesmo é muito particular para cada um. O meu conhecer a mim mesmo não encaixa no seu modo de vida. Então, cada um de nós temos algo em particular, um campo onde vamos ter de pôr um pouquinho mais da nossa dose em prática de esforço pessoal. Para que, ao aprimorar esta necessidade, eu consiga me entender melhor. Então este caminho do conheça-te a ti mesmo vai pouco a pouco me libertando das pequenas misérias, dos pequenos conflitos que eu ainda insisto em carregar comigo, porque eu acredito que ainda não cumpriu sua parte da minha vida. Um ressentimento, uma mágoa, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto. É assunto para conclusão. E então André Luiz enfrenta suas primeiras dificuldades, até encontrar em seu psiquismo a ressonância que lhe possibilitaria sair das zonas inferiores onde se encontrava. Então observa que este espelho da vida, a mente, nos coloca na condição exata da nossa necessidade, para que a circunstância da vida encontre a oportunidade de ministrar o aprendizado. Não estamos falando em castigo, uma vez que em nossa consciência carregamos as leis divinas, conforme nos afirma a questão 621 da obra O Livro dos Espíritos. Aqui eu tenho que começar a questionar. Opa, quer dizer que tudo aquilo que eu fizer, mesmo que ninguém esteja vendo, eu violei uma lei? Sim. Se você fez algo de mal para o próximo, que se enquadrou naquele julgamento justo, olha, eu não gostaria que fosse feito isso a mim. E é muito simples. Esta é a balança, é só perguntar. Eu não sei o que fazer. Você gostaria que fosse feito a ti? Não, está respondido. Esta é a balança da consciência. Mas nós ainda não temos sabedoria, maturidade espiritual, muitas vezes, para lidar com a necessidade de querer fazer. Então, nós fazemos. E vamos ter que recapitular a lição. São as dores. E se eu insistir, a recapitulação se transformará em sofrimento. Então notem que não estamos falando de castigo. Estamos falando de leis perfeitas, do qual nós, espíritos, almas encarnadas, neste momento, potências que carregamos, talentos, e que estamos transformando, sublimando esses talentos em virtudes, a partir do momento que ousamos a trilhar o campo do autoconhecimento e ir aprimorando estes poderes em potenciais que carregamos. Então é bem verdade, tudo aquilo que eu faço ao próximo fica registrado, anotado, gravado no meu campo energético, na minha parte mais sutil do ser.
aquela que absorve o aprendizado na mesma proporção que oferece ao outro. Então, um ato mau, nele contém um aprendizado. Haverá um momento onde as circunstâncias da vida se apresentará para mim nas condições perfeitas. Sincronicidade. Feliz daquele que o amor cobriu a multidão dos pecados, que o amor transformou aquele erro do passado que eu despertei. Eu não podia ter feito isso. E aí eu volto enquanto estou a caminho. Olha que coisa linda, né? Jesus, na prática. Por isso que o ensinamento moral, ele me coloca face a face comigo mesmo, no meu altar da minha consciência, e por mais adjetivos que os outros endereçam a nós, a minha consciência não permite aceitar, porque ela sabe que no fundo, no meu íntimo, eles não me pertencem. Eu ainda não atingi aquele nível onde aqueles adjetivos realmente faz sentido. Então eu posso enganar a muitos, mas jamais a consciência. Eu posso me iludir por uma encarnação toda, mas jamais iludirei a minha consciência. Então eu sei o que eu faço, eu sei o que eu carrego, mas é claro que a cada um, segundo a sua maturidade, segundo o seu conhecimento. Então, conforme eu vou avançando no campo do conhecimento, eu vou descobrindo que eu carrego sentimentos inferiores em mim. Por isso que surgem facilitadores na nossa vida, encarnados e desencarnados. Os facilitadores encarnados, nossos amigos, pessoas com um conteúdo a mais de experiência dentro da maturidade da vida e espiritual, as experiências do campo do afeto, do campo social, do campo profissional, são meus facilitadores, que se eu estiver atento, eu vou descobrir neles, através daquilo que me incomoda, a oportunidade da minha sublimação. Então vejam, a mente é o espelho da vida em toda parte. Aqui eu consigo medir as minhas emoções, os meus sentimentos na balança. E esse exercício é para ser feito neste momento, onde eu coloco tudo aquilo que eu carrego comigo de bom e aquilo que eu não gostaria mais que fizesse parte do meu mundo interior. E a pergunta é: se eu não gostaria mais, para que eu carrego estas informações comigo? Nós não estamos falando de esquecer, porque eu penso que nós não vamos esquecer tão fácil aquilo que ocorre conosco, ou que nós praticamos, a não ser que nesta oportunidade, enquanto estamos encarnados, nós desejarmos de coração desenvolvermos a experiência do Alzheimer. Aquele que estiver a fim de ter essa experiência, comece a praticar alguns desregros agora, que quem sabe, com um pouco de esforço, consegue esquecer. Só que vai esquecer tudo, inclusive as coisas boas, temporariamente, e ser perturbado nos momentos que está fora do corpo físico, com um afastamento natural do sono físico. Continuando, André Luiz então se depara, após ser socorrido no plano espiritual, nas câmaras de regeneração de nosso lar, e ele vai receber um atendimento muito particular, que começa a ser descrito para nós leitores da obra, apreciadores da obra, no capítulo 4, chama-se o médico espiritual. É o momento que o doutor Henrique de Luna
vai se apresentar para André Luiz. Ele vai apresentar o diagnóstico espiritual, para que André Luiz tome conhecimento da realidade. E pasme, André Luiz fica surpreso. A hora que Henrique de Luna, ao adentrar no recinto e ao observá-lo atentamente, capta, através das informações de seu perispírito, que André, através de atitudes inconscientes, como creio que a maioria de nós ainda nos candidatamos, foi arrebatado do corpo físico pelo autossuicídio, pelo suicídio inconsciente. Mas veja bem, se nós colocarmos esta reflexão no campo onde nada está fora das leis divinas, do processo de justiça, então muitos poderiam perguntar, mas como assim? É possível então eu deixar o corpo físico mesmo antes do tempo programado? Bom, sim, isso é óbvio que é. A forma mais prática de vermos isso é com a nossa irresponsabilidade, diretamente. Mas aqui nós estamos falando de uma responsabilidade, além de direta, que eram as atitudes de André, mas de uma indireta que ele não tinha conhecimento, que era aquilo que ocorria com ele no campo espiritual após ele ter determinadas atitudes. É dessa que nós estamos interessados. Porque as atitudes de responsabilidade comum, essa nós estamos cansados de ver. Estas atitudes são aquelas que nos faz descrer do outro ser humano e acreditar que nós estamos numa época que não há mais nada que pode fazer, porque na nossa época era diferente de hoje, era pior, hoje melhorou muito. Por algum motivo eu não quero ver mais isso, eu não quero ver isso nem admitir isso, mas essa é a verdade. Basta observar o passado e ver o avanço que temos hoje. Infelizmente, com o avanço, nós estamos ficando escravos das necessidades. Agora sim se faz clara a questão 926. É mais rico aquele que tem menos necessidade. E então, Henrique de Luna dá o diagnóstico. É lamentável que veio pelo suicídio. André Luiz, melindrado, se choca, rebate a informação, então o médico vai explicar. Eu faço questão de ler alguns trechinhos rápidos para a nossa reflexão. Então Henrique, bondosamente, como um instrutor de alma, vai explicar para André o porquê de todo o seu sofrimento até o momento, e aquilo que ele não compreende dentro do campo das suas atitudes e que muito colaborou para acelerar o processo de enfermidade de André. Então começa Henrique de Luna. André, nós temos conhecimento que você lutou para querer ficar no corpo físico enquanto estava hospitalizado. Tenho aqui esse processo, estas informações. Mas, aqui começa a parte interessante. A oclusão no organismo radicava-se em causas mais profundas. E aqui vem a informação. Talvez o amigo não ponderado bastante, desconhece que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa de suas ações pelo mundo. Se o meu organismo espiritual registra as minhas ações, se a informação contida na questão 621 afirma que as leis de Deus estão gravadas na minha consciência,
Se o ensinamento do mestre informa que é pelo amor que eu filtro a multidão dos meus desequilíbrios, que eu purifico, que eu cubro, na linguagem popular, a multidão dos pecados, vejam que laboratório perfeito. Corpo físico em parceria com a mente, obedecendo às suas vibrações, os seus impulsos e o comando do seu Senhor, o Espírito encarnado. Eu sou o Senhor do meu corpo físico. Se as minhas células pudessem se expressar, se o mundo subatômico que vive nela pudesse se expressar para mim, eles renderiam graças pelo Deus que sou. Porque as minhas emoções se manifestam e determinam o curso do meu progresso ou da minha infelicidade enquanto estou aqui. E então vai continuar. Henrique examinou, analisou mais profundamente, observou a zona intestinal de André Luiz e continua. A oclusão, amigo, derivada de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Tudo isso, André, o seu comportamento exacerbou, alimentou. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Eu tenho um temperamento X explosivo e chega um outro mais explosivo e quer medir forças comigo através do poder e do orgulho de quem manda mais. Ou, você sabe com quem você está falando? E ali começa um incêndio terrível. Então, observamos o temperamento de André Luiz para ver se a lição faz algum sentido para nós. Porque nosso lar realmente é bonito, é uma história bonita. Mas é só? Espera aí, o agente espiritual, tem 2 agentes aqui espirituais que se apresentam. Emmanuel diretamente, o selo de pureza da obra, autorizando a obra vir a lume, para chegar em nossas mãos, apresentando André Luiz e já afirmando do esforço que todos nós temos que fazer e alertando, não descuidem de si mesmos. E depois André Luiz. Então aqui André Luiz está narrando o que aconteceu com ele. Vamos avançar. A moléstia, irmão, talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta, enquanto esteve encarnado, estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Como que é isso? Como que é enquadrar o meu procedimento mental nos princípios da fraternidade e da temperança para com o próximo? Como que é? Quais são as ferramentas, quais são os talentos que eu tenho que promover em mim em virtude para entender que você é diferente de mim? Você é diferente, não é igual a mim. Mas por que o meu ponto de vista exclusivo, o que logo me torna egoísta, faz com que eu me dê o direito de impor aquilo que eu acho que é certo para a sua vida? Então notem que nós estamos conhecendo aqui uma parcela da personalidade de André Luiz. Ainda bem que nós espíritas não fazemos parte desse bolão. Já pensou se o nosso procedimento mental, porque nós estamos encarnados, não se enquadrasse nos princípios da fraternidade e da temperança? André Luiz não sabia disso.
Nós sabemos. A pergunta é: que diferença isso faz para mim? Essa informação é suficiente para sacudir o meu orgulho? Ou eu ainda não tenho opinião própria? Porque eu confundo opinião própria com não levar desaforo para casa, né? É muito comum, mas pelo contrário. Vamos fazer uma análise profunda. Não levar desaforo para casa. Alguma outra opinião se chocou com a minha. Ou eu fui desprezado, traído, enfim, que seja. Algo desorganizou, bagunçou, desequilibrou o meu mundo íntimo. Não sou educado neste mundo, não tenho conhecimento do campo do ser, não invisto na universidade espiritual. Não. Aliás, eu acho que pessoas que querem ser bem-sucedidas na vida física não podem perder tempo. Então o ser fica em segundo plano. A educação principal da criatura fica em segundo plano. Porque a primeira coisa que nós vamos fazer, talvez, nessa encarnação, ao trazer um espírito através das portas do reencarne para esta vida, vai ser, após o seu nascimento, após a criança conseguir dar uma firmadinha, entregá-lo para que outra pessoa cuide. Porque eu tenho minhas necessidades. Agora, não estou justificando a necessidade do trabalho, do pão abençoado. Não é isso. Espiritismo nos pede bom senso, por isso que pede educação espiritual. Talvez essa fala nossa é assunto antigo que já não deveria nem mais ser tratado, se o nosso bom senso exercesse domínio. Mas então falávamos sobre a falta de opinião, e eu não levo desaforo para casa. André Luiz se enquadra nisso. Eu me senti ofendido. Agora eu vou descer do salto e bem baixo, porque eu preciso ficar na mesma posição do meu agressor para devolver o golpe. Aqui eu estou em sintonia. Eu entrei na vibração. E vejam, aquilo que eu achava que era força, se tornou fraqueza, porque a minha emoção, as minhas emoções, os instintos inferiores, os sentimentos mais brutalizados que eu carrego, eu não consigo dominar. Ele domina meu temperamento, então me torna agressivo. Com a desculpa de ter uma noite tranquila, mas eu não vou ter, porque as minhas companhias espirituais não serão das melhores. Veja que interessante. Mas enfim, como eu disse, nós não precisamos nos preocupar com isso. Já sublimamos esta parte. Só fica como alerta. Entretanto, André, agora ele vai esmiuçar esta questão do temperamento, da temperança, da fraternidade mental para com o próximo. Entretanto, André, seu modo especial de conviver, não viver, conviver. Mais pessoas, atrito, relacionar-se. Talvez esteja aqui o grande detalhe, né? Eu idealizar o perfeito, mas o perfeito só existe no meu mundo mental. Quando a outra criatura apresenta características diferentes das tonalidades da minha tela mental, aquilo que eu almejo, causa a frustração. A frustração logo indica que eu estou descontente, eu estou insatisfeito. E esta insatisfação pode fazer com que minhas emoções venham emergir e eu ataque. Através do verbo, que pode desorientar muitas vidas, porque imagine eu sendo transparente. Nós gostamos dessa afirmação. Sou transparente. Chega a dar até uma coceira na minha transparência. Aí eu falo algo talvez que não devia. O meu egoísmo é tanto que eu preciso fazer isso. Aí a criatura que ouve não está preparado no seu campo psíquico para ouvir. Sai dali e vai para as drogas. A lícita, inicialmente, a bebida. E talvez dali ao suicídio. Eu sou responsável. É
o resultado da equação da minha transparência. Fraternidade mental. Para que eu vou fazer isso? Não é por quê. Seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naquele que o ouvia. Pausa para reflexão, porque isso é um estudo. André Luiz é estudo. André Luiz não é leitura comum, corriqueira, que eu bato o olho e pronto. E é bonitinho porque o desfecho do romance no final ficou legal. Ele ficou com ela ficou com ele. Não. Isso aqui é um trabalho de análise, de estudo de campo. Sabe o que é isso? Estudo de campo. Vamos levar para o lado da universidade. André Luiz foi pôr a mão na massa, foi registrar dados, foi observar, junto com especialistas do plano espiritual, com espíritos capacitados para passar uma informação a ele. Nós estamos falando de uma obra de Francisco Cândido Xavier, que veio ao mundo dentro dos registros da editora em 1943. Então prestem atenção o quanto estamos engatinhando no campo da mente. E Henrique de Luna está dando uma informação especial, capítulo 4 da obra, e nós só achamos para qual tipo de umbral eu vou. Essa é a pergunta. Eu estou preocupado com isso. Diga-me o que pensas, e que este não seja o teu último pensamento no desencarne. Tu carregas ressentimento, mágoa, angústia? Estamos chegando lá. Essa parte é boa, porque a maioria de nós tem um ressentimento. E nós vamos esmiuçar, mas primeiro precisamos entender o esqueleto. Já estamos no meio. Vamos continuar. Esse seu modo especial de conviver, exasperado, sombrio, André, captava vibrações destruidoras das mentes que lhe ouviam. Imagine você chegando num local e bancando a banca com o teu ponto de vista, o que o outro pensa. Aí vem uma informação falsa. Não é problema meu o que o outro pensa. É sim. Se eu estiver na frequência daquela informação, o problema é meu. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o que os outros pensam de mim. Agora, não confundam isso com aquela fatia, com aquela porcentagem de espíritos que são lamentadores. Se você ficar triste, ele lamenta. Se você ficar feliz, ele lamenta, porque ele odeia a pessoa feliz. Não confunda. Estou falando com relação aos nossos atos. O que o outro fala de mim condiz? Não, eu sou assim mesmo, não tem nada a ver, o meu temperamento é assim. Não quer conviver, se muda. Não é essa a expressão? Será que é só isso? Então, a vibração destruidora que você, André, provocava no outro, que pensava a respeito de você, e você captava. Nunca imaginou, né, André, que a cólera, vamos esmiuçar mais, a irritação, a ira, o descontrole, fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Nunca imaginou isso? Será que nós, na nossa idade espiritual, dentro das informações que já recebemos, conseguimos imaginar que uma atitude nossa, que não esteja de acordo com a lei de ética e amor gravada na consciência, pode gerar um desequilíbrio? Será que nós cremos nisso? Nós sentimos isso na via pública? Nós somos um exemplo vivo das informações do Cristo nas ruas? Ou não é bonito no livro, mas pelo jeito nem André deu certo, porque ele ficou 8 anos no umbral, né, que dirá eu. Então eu vou curtir e chego lá, com 8 anos me consertam e eu também vou escrever um livro lá no futuro, ditando através de um médium. Parece que nós pensamos que vai ser assim. Estamos dramatizando e até colocando um tom de ironia na palavra, justamente para a mente refletir. Um irmão nosso nos fornece uma informação, minha gente. É aquele camarada que foi primeiro, falou e deu um grito, e o eco chegou. Gente, cuidado. A coisa aqui é complicada. Se você chegar
sem as ferramentas necessárias, sem exercitar, sem conhecer a si mesmo. A ausência de autodomínio. Não vou nem explicar a terminologia da palavra autodomínio. Basta eu comparar com falta de domínio. Então aqui eu ponho na balança: eu sou do time do autodomínio ou da falta de domínio? Tá? A ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com o semelhante, como eu trato o outro, tá? Aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Por quê? Porque eu sou assim, eu falo mesmo, eu imponho. Conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e infelizes. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Por isso ele afirmou, há parágrafos atrás, Henrique de Luna, talvez, né, a moléstia não precisaria agravar-se desta maneira, se eu tivesse controle do meu temperamento. Mas é difícil, mas a academia avançou. Ela já nos oferece, através das terapias, dos cuidados de consultório, do psicólogo que já olha e vê o ser à sua frente. Ele vê um conjunto de interrogações, que tem sede de sabedoria, e é seu dever, dentro do juramento, acolher e facilitar o entendimento. Jamais empurrar pela porta que eu acho que é certa. Então, hoje nós já temos recursos, fora a instrução espiritual que já está conosco. Isso aqui é material para os milênios que vêm à frente. Porque à medida que eu vou me conhecendo nesse cenário, eu vou despertando. Agora imagina a forma como eu estou tratando o próximo. Imagina a condição que eu cheguei aqui hoje, e aqui eu me pergunto, aquilo que eu desejo receber aqui hoje, condiz com o meu mais íntimo comportamento? Ou ainda não é o momento de eu me libertar deste conflito? Porque se eu quero criar ressonância com os meus irmãos espirituais, eu tenho que oferecer este campo para que a dádiva se manifeste. Eu confundo muito dádiva com mérito, não é verdade? Mas calma lá. O mérito, por mérito, todos nós aqui, hoje, até este momento, já merecemos, já recebemos o que é de nosso merecimento. Não importa o que, mas eu cheguei aqui, tive uma briga. Não importa. Dentro do nosso merecimento, dentro da lei de sincronicidade, dentro daquela minha necessidade que eu alimento na alma, eu posso ter provocado uma discórdia antes de sair de casa e vir para cá, por exemplo. Mas por que nós não almejamos a dádiva que viemos aqui para receber? Porque a dádiva pede esforço espiritual. E é na dádiva que eu vou me surpreender com a grandeza de Deus, porque eu não estou esperando. E eu fico encantado. Talvez era este olhar dos discípulos de frente de Jesus, ou daqueles que recebiam a cura. Estar diante de uma dádiva. Já pensaram nisso? Será que nós já imaginamos como era o olhar de Jesus olhando para uma criatura? O mestre olhando para nós, e aquela sintonia espiritual nos envolvendo a ponto dele afirmar: a tua fé te curou. Então percebam a profundidade do ensinamento, aonde ele tem que descer para alcançar os nossos instintos inferiores,
para que no momento da cólera ou da ira ou do verbo impensado eu falo, pare. Aí a consciência adverte, dê a outra face. É difícil. Então veja quanto treinamento nós temos de fazer pela frente. Olha, isso que Henrique de Luna nos afirmou aqui, nos esclareceu, é importantíssimo. Isso fará parte dos manuais da ciência acadêmica do futuro, queiram ou não. Entender que a conduta do pensamento é que mantém, é que alimenta e é aquela que gerencia esse meu patrimônio, esse meu cosmos orgânico aqui, sem contar no mundo íntimo. Eu estou de acordo, eu estou em equilíbrio ou não? Note que em toda a nossa fala de hoje, nós estamos deixando perguntas, questões para ser resolvidas, justamente para criar incômodo, porque a doutrina espírita, ela consola, ela abraça, mas ela incomoda, porque ela faz com que eu fique face a face comigo mesmo, e eu não gosto. Eu gosto de me reconhecer nos outros, nos espelhos da vida. Ou melhor, corrigindo a expressão, eu gosto de apontar nos outros, que são meus espelhos, durante a estadia nesta oportunidade reencarnatória. Só que dificilmente eu vou me reconhecer, porque eu estou muito ocupado cuidando do seu defeito, tendo um temperamento fora dos princípios da fraternidade e da temperança. Alguém precisa cuidar da sua vida e sou eu. Muitas das nossas enfermidades são causadas pelo mau uso do pensamento. O mau uso do pensamento. Se nós atentássemos mais para a riqueza de informações que a doutrina nos oferece, que Jesus por meio do seu evangelho nos oferece, muitas criaturas não estariam mais na posição em que se encontra agora. Fechando agora a nossa conclusão, para nós entendermos se estamos desestruturando algo no corpo físico com o nosso pensamento. Os órgãos do corpo somático, André, possuem corpo somático, físico, possuem incalculáveis reservas. Observem, nós abusamos tanto do nosso corpo físico, que mesmo assim ele se recupera, nos dando a oportunidade de caminhar, e eu vou lá e eu abuso. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Perceberam? E aí, Henrique de Luna dá a conclusão do diagnóstico. Devido a esse seu comportamento com o próximo, tá, todo o seu aparelho gástrico foi destruído, não só a excesso da bebida, da alimentação, como também da má conduta de seus pensamentos. No capítulo 19 do livro Missionários da Luz, que é a terceira obra desta safra, no livro Missionários da Luz, capítulo 19, lição Passes, também de autoria do espírito André Luiz, Anacleto é quem dirige a expedição na casa espírita, e vai afirmar: o homem ainda não se atentou ao valor do pensamento, a importância, ainda não deu importância ao pensamento reto. Por isso se apresenta como é, dentro das suas enfermidades, dentro das suas necessidades.
E concluindo, André Luiz medita, observa-se e chega à seguinte informação, a seguinte afirmação dentro da sua conclusão: todo acontecimento, enquanto nós estamos no mundo aqui encarnado, menos insignificante, tá? Nós não damos atenção. Ou seja, algo para ser grave, ele tem de estar dentro de um código penal, ou alguém entender que é grave aquilo. Mas o comportamento menos digno, os acontecimentos, ele coloca insignificantes, estranho aos códigos da vida terrena, entraria na relação dos fenômenos naturais. Como isso? Eu posso te tratar assim, eu sou chato. É um fenômeno natural. Passaria despercebido. Agora, olha a conclusão do querido irmão. E isso nos dá um alerta, porque eu posso estar nesse time. Eu, André, me deparava agora, porém, com outros sistemas de verificação das faltas cometidas. Outros sistemas. O perispírito. A consciência. E aí? Como nós estamos reagindo àquilo que nos fizeram? Eu ainda estou preso no tempo, insistindo em carregar comigo situações que já cumpriram a sua história dentro do meu mundo íntimo, que já me ensinaram, mas eu insisto em recapitular e teimo em não aprender, em não praticar, para facilitar? Será que eu ainda sou daqueles que guardo o ressentimento da cena da ocorrência? Eu nem mais sei como você é, porque eu não a vejo há muito tempo, ou não o vejo há muito tempo, mas na minha tela mental você é idêntico ao momento da falta, e talvez quando eu lhe encontrar eu vou me surpreender, porque você não tem mais nada a ver com aquela criatura que me ofendeu, mas eu me dou o direito mesmo assim, de me alimentar do mal que você me fez. Por isso nós temos de ter muito cuidado, como nos apresentamos, como nos aparentamos ao próximo. Não é ser conivente, não é passar a mão na cabeça. Isso seria colaborar com um erro. É ser prudente, é ser consciente, é ter bom senso, é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, inclusive ouvir nãos, inclusive ter alguma certa dose de dor, porque olhando agora para a linha, para a trajetória da nossa vida, nós vamos entender que estas dores fez de nós o que somos agora. Muitos de nós ainda está preso no sofrimento que a tela mental proporciona, se alimentando dia a dia deste sofrimento, dia a dia destas vibrações, mantendo contato e preferindo a companhia destas mentes inferiores. Mas e da minha parte? O que estou fazendo para me libertar? Para que ainda mantenho estas informações comigo? Para que insisto em carregar comigo aquilo que já cumpriu a sua parte, o seu tempo? E que se eu souber observar, enxergar, então eu vou encontrar a minha libertação em meio às dores que são bênçãos disfarçadas, indicando através do mecanismo perfeito das leis da consciência, através das circunstâncias que a vida me oferece, o melhor posicionamento para que eu me equilibre. E então, no momento deste despertar, no momento de desferir o golpe, que eu possa entender o que é agir de acordo com esta lei
da fraternidade mental para com o meu próximo. Para que eu possa aproveitar este momento, para que eu possa criar ressonância com esse ambiente a partir da faxina espiritual que eu provoquei nesta manhã. Atentemos para a importância do nosso pensamento, porque a mente é um espelho da vida em toda parte. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.